Olá pessoal, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos pro segundo vídeo, sabendo que a gente já está no capítulo 6, né? Depois da reforma, contra a reforma, né? O outro episódio que a gente vai conhecer é sobre a formação dos estados europeus, né? E dentro desse contexto é importante que a gente entenda que no contexto que vai marcar aí também esse episódio, mais um episódio da história da Europa, é justamente a Guerra de 30 Anos, né? Que apesar de muitos estudiosos destacarem a Guerra de 30 Anos apenas como um conflito entre católicos e protestantes, é importante notar que essa rivalidade religiosa ela só foi um pano de fundo, né, para os reais interesses ali naquele momento, que eram justamente as disputas, né, dos nobres por território e também pelo domínio do comércio e também por uma hegemonia política na Europa. Então, essas famílias, esses nobres, eles queriam, né, deter ali o controle dessas esferas da sociedade europeia, tanto de território, comércio, quanto a política. É importante ver, né, que esse contexto de Guerra de 30 Anos, apesar de ter sido realmente uma parcela de rivalidade religiosa, também teve seus interesses aí políticos também. Sabemos que aí de um lado eram protestantes e aliados, né, algumas nações europeias, como a Suécia, a Holanda, a Dinamarca, a Alemanha, e também de outro lado, né, as nações católicas, principalmente a nação da França, né? E aí é dentro desse contexto de conflitos que a ideia de formar, né, de formar estados europeus é que a gente vai se concentrar aí para entender um pouco como foi formado aí o que a gente vai entender como Estado e nação, né? É dentro dessa zona aí de conflitos que vai surgir também a razão de Estado. Mas, Ati, o que é razão de Estado? Apesar dos conflitos, né, entre católicos e protestantes, o que vai surgir aí em 1648 é justamente esse tratado, esse acordo de paz, né? Que ele vai querer o quê? Que ele vai querer selar a paz, né, entre as nações, principalmente os embates ali com a França, a Suécia e os principados alemães, né? Então, é dentro desse contexto que vai surgir essa ideia de razão de Estado, ou seja, que o Estado ele teria agora prioridade sobre a religião, né? Ou como a gente pode pensar nisso de uma forma mais fácil? Antes, a religião ela dava as ordens na sociedade europeia, só que a partir do momento da Europa ter passado por esses episódios de conflito, reforma contra reforma, guerras entre protestantes e católicos, né? E a nobreza, as famílias reais ali já com interesses políticos de organização e de hegemonia, de criar assim um Estado, né? E colocar ali a influência religiosa de lado, é que vai surgir aí, né? Esse interesse de uma necessidade de um Estado, né? Que ele tivesse prioridade sobre a religião. Com esse tratado, as pessoas começaram a ter a liberdade de praticar sua religião, foram aí divididos novos territórios europeus, né, demarcado aí cada Estado europeu, e aí é nesse contexto que vai criar-se a ideia de Estado-nação, né? Estado-nação, onde se estabelece uma soberania dos estados sobre os seus territórios. Aí na página 283 vocês podem ver, né, alguns reinos já bem divididos, onde cada região aí eles obtinham ali um poder sobre
os territórios adjacentes. E aí é nesse contexto que vai surgir, né, o que a gente vai conhecer como absolutismo. Essa imagem ela vai revelar bem o que seria o absolutismo, né? Um poder central, né? Onde a organização de um Estado estaria diretamente relacionada ao poder do rei, ao poder do absoluto, né? Assim como os reinos da França, Inglaterra e Espanha, que também adotaram esse modelo de governo, aí ao longo dos tempos foram conhecidos também como monarquias absolutistas, né? E onde o rei ele detinha ali o poder supremo, ele tanto tinha o poder de legislar, como ele também tinha o poder até mesmo de julgar, né, a sociedade, revogar e fazer leis. Então, esse rei ele tinha uma autoridade ali absoluta, que não estava limitada ali nem o poder, né? Nem pelas leis de Deus, né? Sabendo que a proposta de ser criado um Estado e nação seria justamente o Estado que estaria ali de uma forma superior às leis da Igreja Católica, né? Então é assim que vai surgir essa ideia de absolutismo. E aí, como é que funciona o Estado absolutista? Temos aqui a figura central do rei, vocês conseguem perceber aqui a figura central do rei, e todas essas setas elas estão voltadas para ele, porque o poder central da sociedade está voltada para aí o centro do poder, que é o soberano, né? Por exemplo, temos aqui o dinheiro arrecadado, os impostos e todo o poder político, econômico, né, estava voltado para o rei. Todos os súditos, eles deveriam obedecer ao soberano, né? Deveriam pagar os seus impostos, eles deveriam seguir as leis, né? As leis e as determinações aí do soberano, né? E o que a gente percebe aqui é o quê? A supremacia do rei, né? E também o dever dos súditos, né? A obediência. O que antes, lá na Idade Média, o poder estava ali centralizado tanto na igreja quanto nos senhores feudais, quando a gente entra já em um outro período da história, né, que vai marcar aí o surgimento desses estados-nações, que é o período moderno, a gente vai ver que essa figura central não é mais o senhor feudal e nem a Igreja Católica, né? A figura central vai ser realmente o soberano, o rei absolutista ou a rainha absolutista, né? Um governo aí centralizado na figura do soberano. E aí, dentro desse cenário, desse ambiente aí de transformações, principalmente no poder, no Estado moderno, é que também vão surgir teóricos. A gente percebeu que lá no processo de renascimento surgiram teóricos que apoiaram o movimento de renascimentos humanistas, né? E quando surge o absolutismo, não vai ser diferente, né? Vão surgir teóricos absolutistas que vão ali apoiar a ideia, né? Apoiar a ideia do surgimento de um Estado organizado, né? E de um poder absoluto do rei. E é dentro desse contexto é que vai surgir os teóricos Nicolau, um dos principais, né? Porque tem outros. Um dos principais que vai ser Nicolau Maquiavel com sua obra principal, O Príncipe, e Thomas Hobbes, né? Com sua obra O Leviatã. É interessante saber, né, que esses pensadores eles se fundamentaram aí na doutrina, né, do absolutismo, né? E Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, ele vai ter essas principais ideias. Ele vai defender, né, que a vontade e o poder do rei e do Estado são sempre acima do povo. É por isso que ele vai dizer que
que o príncipe, o soberano, ele deve ser absoluto, ele deve ter um poder ali acima dos interesses da sociedade, né? Ele, na sua obra, ele vai começar a descrever como o governante ele deve agir, como ele deve pensar, né, para que ele possa se manter no poder e aumentar também as suas conquistas na sociedade. Essa vai ser a ideia de apoio ao absolutismo, né, a contribuição de Nicolau Maquiavel. Temos aí também o Thomas Hobbes com a sua obra O Leviatã. A ideia central é de que o homem ele é o lobo do homem. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que a sociedade, né, a natureza humana, a natureza do homem é de entrar em conflitos, né? Entrar em conflitos, o que quer dizer? Que a sociedade em si, né, ela vai entrar em constantes conflitos por interesses comuns, né? E aí ele vai mostrar a necessidade da criação de um Estado, que é justamente quando ele pergunta como é que a sociedade, como é que uma comunidade, ela vai alcançar uma paz, né, um equilíbrio. Ele vai dizer que é apenas com o surgimento de um soberano, né, que vai ali estabelecer o equilíbrio e a paz para os conflitos da sociedade. E esse soberano é justamente o Estado. Então, é nessas duas teorias, né, que tanto Nicolau Maquiavel como Thomas Hobbes, eles vão apoiar aí essa nova teoria, né, essa nova organização de Estado que vai ser o absolutismo. E aí, tanto a política como a economia vai ter algumas transformações, né? A economia, antes que a gente observava que era de domínio do senhor feudal, né? Agora vai ser de domínio do próprio Estado, do próprio soberano. Ele vai controlar também as conquistas, né, aí da economia. Por quê? A economia vai ter características básicas, principalmente de uma balança comercial favorável, né? Regras protecionistas. Então, a economia estaria ali, de certa forma, controlada pelo poder do soberano e também seria marcada pelo mercantilismo e pela expansão marítima, que a gente já nas primeiras aulas a gente já pôde conhecer um pouco sobre essas políticas econômicas aí que marcaram a história, né? Por exemplo, o mercantilismo ele se concentrava principalmente no acúmulo de bens, sabendo que os bens seriam principalmente metais preciosos, matérias-primas, né? E aí o mercantilismo vai se ligar à ideia de expansão marítima, né? Que era o desejo desses estados de conquistar novos territórios e assim também conquistar novas riquezas, né? Percebam aí a mudança, né? A mudança de pensamento agora nessa era moderna. O que os teóricos estão pensando? Eles estão apoiando, alguns teóricos vão apoiar essa nova forma de governo, que vai ser o governo absolutista, onde o poder está centralizado na figura do rei. A economia estará voltada aos interesses reais também, né? Então, é dessa forma que vai começar a surgir os estados e nação. O que mais na frente vamos conhecer como monarquias, né? Monarquias absolutistas. Vamos conhecer a monarquia absolutista na França, na Inglaterra, né? As principais monarquias que começam a surgir nesse período. E a atividade que vocês deverão fazer vai ser a atividade do livro que eu estarei passando para vocês no grupo.